A primeira coisa que demonstra que um homem ainda não aceitou o fato de ele ser gay é sentir culpa, vergonha, insegurança quando o assunto é a sua sexualidade. Seja quando ele pensa, seja quando, por exemplo, normalmente esses homens que estão nessa fase são aqueles que só têm sexo de forma esporádica ou só se relacionam com uma outra pessoa pelo simples fato de aliviar o seu desejo sexual. Eles não se permitem, como eu vou falar daqui a pouco, ter uma conexão mais profunda, que isso é um outro sinal, né? Ele não consegue se conectar com outro homem no nível profundo, no nível de se permitir ter um relacionamento, muitas vezes permitir conduzir esse relacionamento adiante. Não quer dizer que o cara não se apaixona. Na verdade, quando o cara, quanto mais difícil de se aceitar, né, às vezes o cara ele tem muitas paixonites, amores platônicos, por exemplo, e costuma inclusive se envolver com pessoas indisponíveis, caras héteros, caras casados, ou pessoas que não estão disponíveis para relacionamento, só querem de fato sexo. Então, quando a gente está focado demais no sexo, esse é um sinal também de que o cara ainda não aceitou a sua sexualidade. É diferente quando uma pessoa ele tem uma libido alta normalmente e ele está resolvido, ele está tudo bem com ele e ele vai fazer as coisas. Vai lá e vai transar e vai se relacionar com outras pessoas. Mas quando isso impede de que ele aprofunde um relacionamento, é um sinal de que ainda não aceitou a sua sexualidade. Outro sinal de que não aceitou a sua sexualidade ainda é a carência afetiva e a ansiedade extremas. É normal nós sentirmos ansiedade por N coisas na nossa vida, é normal de vez em quando nós estarmos carentes. Mas aquela pessoa que é taxada, né, como alguém que é carente, alguém que está o tempo inteiro ansioso, preocupado demais com o que pode vir a acontecer, isso pode ser um sinal associado a esses outros de que você ainda não aceitou a sua sexualidade. Quando nós não lidamos bem com aquilo que está dentro de nós, com o fato de nós sermos gays, a gente tende a ficar o tempo inteiro pensando, preocupado com o que os outros vão pensar, como eu já falei isso, né? Então, isso gera ansiedade. É muito desgastante, isso vai trazer sérias consequências profissionais, pessoais, talvez fique até difícil conviver com esse cara. Principalmente se junto com a ansiedade tem a carência também. É aquela pessoa que não consegue ficar sozinha. Ela não consegue se dar bem consigo mesma. Precisa estar o tempo inteiro com alguém, seja para transar, seja com amizades, e a pessoa não consegue conviver consigo. Então é um sinal de que a sexualidade não está bem resolvida dentro de si. E aí, como eu já tinha falado, eu vou repetir aqui, um outro sinal de que o cara não lidou bem com a sua sexualidade ainda é quando ele não consegue se conectar num relacionamento em nível profundo, ou seja, ele nunca namora. Ou quando ele namora, que é uma outra possibilidade, ele tem dificuldade de demonstrar afeto em público, por exemplo, né? Não quer dizer que a gente precise ficar o tempo inteiro de melação. Não quer dizer que a gente precisa ficar fazendo carinho ou demonstrando afeto o tempo inteiro em público, por exemplo. Existe, é claro, uma questão de respeito e de adequação, né? É muito diferente você ficar se pegando com uma pessoa em público e do que você ter os seus momentos de intimidade e privacidade. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da pessoa que está num relacionamento, mas ela sente desconforto. Ela se sente mal, ela se sente talvez com até culpa ou vergonha quando, por exemplo, o namorado abraça, quando o namorado dá um beijo ou quando anda de mãos dadas na rua. Isso significa que a pessoa, quando há esse desconforto, que ela ainda precisa lidar com o fato dela ser gay e ela tem essa dificuldade, né? O cara tem essa dificuldade, isso é um sinal. Ou então, como eu falei, ele não se permite ter um relacionamento. Tá sempre só ficando, mesmo que não seja, por exemplo, promíscuo, né? Mesmo que não fique com muitas pessoas, que fique com um só, ou que fique com um ou dois, mas esse cara, ele não aprofunda o relacionamento, é só sexo, é só curtição, não se trata de aprofundar um relacionamento. Por que esse é um sinal de que o cara não aceitou a sua sexualidade? Porque quanto mais bem eu estou comigo mesmo, mais eu posso me abrir para que outras pessoas entrem e a gente possa fazer uma conexão profunda. E isso é um sinal de que eu estou bem comigo mesmo, que eu já me aceitei. Agora, quando eu tenho essa dificuldade, isso vai fazer com que eu me afaste das pessoas ou eu afaste as pessoas de mim.